Oi, gente, continuando então nosso terceiro capítulo, tá? Nossa terceira parte sobre todos esses experimentos. Havia parado sobre o começo do processo comunicativo dentro do grupo Origem da missão Rama. Falávamos que era projeto Rama, né? Era um projeto da gente tentar estruturar alguma coisa e continuar com os contatos. As comunicações foram se assentando, as psicográficas, posteriormente foram passando para telepáticas, né? E a gente simplesmente vinha como se fosse um pensamento que não é seu e a gente anotava, tá? É interessante que essas experiências, esses processos todos, eles são sempre conscientes. Ninguém ficava inconsciente, incorporado, nada. Era como se fosse um pensamento que não era seu. Era bem claro, a gente anotava o que eles falavam, às vezes eles davam alguns toques filosóficos sobre postura de vida, comportamentais, ensinávamos também a desenvolvimento e ativar os nossos chakras, né? Fazíamos exercícios, né, para tal. No caso, isso aí a gente pode comentar depois, esses tipos de exercícios que a gente fazia, e que foram estimulando não somente os nossos chakras, mas como também a nossa parte sensorial. Ou seja, cada vez ficava muito mais fácil e prático poder acessar esse processo comunicativo. Interessante que aquela coisa, mas será que era viagem, não sei o quê, garotada, né? Também passou isso pela minha cabeça, claro. Mas o cara chegou e falou assim, vamos fazer um experimento a qual vamos confirmar o processo comunicativo dentro de um experimento de campo a qual se denominava lá por eles como prática de campo. Ou seja, uma prática em campo, não dentro das casas, dos apartamentos, mas fora. Convencemos algumas pessoas ali da turminha a irmos lá para o litoral norte. O Carlos Paz havia pegado uma comunicação que o encontro seria no litoral norte de São Paulo. Então fomos ali subindo Bertioga, naquela época as estradas eram um caos, na verdade nem estrada tinha, né? A gente tinha que ver a maré baixa para poder ir com o carro próximo à praia, porque era mais dura a areia, e passávamos lá por pontes que eram só 2 pedaços de pau, bom, uma loucura aquilo lá. E fomos lá com uma Kombi, meia direção de folga para lá, de folga para cá, não sei nem como é que a gente sobreviveu. Fui eu, naquela primeira experiência estava eu, Bacalhau, o Paolo, que trabalhava comigo no Banco Nacional, foi o Pitoco, o Carlos Paz, o Rui, enfim, não lembro todo mundo que foi. Mas fomos ali para a praia de Juqueí, né? Que era uma praia depois de Baleia, antes de Camboriú. Aí ficamos ali no canto esquerdo da praia, a noite veio, né? Fomos abrir um experimento, né? A abertura de campo, que a gente chama, né? Ou seja, para começar colocar uma coisa mais regrada, né? E demos aí a continuidade. O que era a prática de campo? Na realidade, o grupo ficava reunido num ponto e uma pessoa ia até um determinado ponto um pouquinho mais distante, tipo 50, 70 metros, então às vezes um pouquinho mais, ficava lá sozinho, meditando e vendo o que ele poderia pegar de informação ou experimento. No meu caso específico, apenas vi luzes, a quais eles falaram que eram sondas, né? Eram azuis. Eu fiquei realmente meio confuso, porque elas viam próximo ali das pedras, né? Ali no, porque terminava a praia, começavam as pedras, subia a montanha, e elas ficavam ali andando para lá e para cá. Eu achei que era talvez algum pescador com lanterna, alguma coisa assim, mas realmente não tinha ninguém, era muito ermo. E até a altura a qual eles foram, no dia seguinte eu fui lá para verificar, não tinha como alguém estar lá em cima, que era mais mato, né? E também, se fosse pescador, estaria mais perto da água. Então, realmente, eu achei uma coisa estranha. A princípio, foi o meu primeiro experimento. O Pitoco teve uma coisa legal, que é uma coisa que eu não esqueço. Ele voltou do campo dele e falou assim, Carlos, eu vi uma projeção. Ou seja, se projetou na areia, ali no chão, 3 símbolos. Um triângulo para cima, um triângulo para baixo e o tridente. E uma estrela, perdão, foram 4. E a estrela, né? De 6 pontas. E o Pitoco falou, cara, eu olhei pro chão, apareceu aquilo e eles, sabe, apareceu, eu olhei.
e de repente sumiu do jeito que veio. Não sei se foi uma visualização mental ou realmente uma projeção feita pelos extraterrestres, mas o fato é que o Carlos falou, olha, o símbolo nos traduziu, né? O símbolo do triângulo para cima é positivo, o triângulo para baixo. Os dois seria o equilíbrio, né? Que seria a estrela, que mais tarde fiquei sabendo que era um dos símbolos da confederação, e o tridente, que na verdade significava os três estados do corpo, mental, físico e espiritual. Então a estrela e o tridente, eles foram sempre uma simbologia determinado e ligado à confederação dos mundos. Ou seja, de alguma maneira sempre aparecia esse tipo de simbologia em comunicações, seja psicográfico ou não, né, telepática, e falávamos realmente sobre o que significava cada ponta da estrela, que tinha tudo uma simbologia, um significado muito legal. E que na realidade eles se direcionavam a um tipo de conduta, né? Aí fomos então verificando qual que era a conduta, tipo de alimentação, para melhor capacitar-nos e também potencializar as nossas capacidades extrasensoriais, aquelas coisas todas. Foi muito bacana. Gente, também participamos de outras reuniões que acabamos descobrindo também que existiam, claro, outras pessoas mais adultas, né? O Carlos Paz acabou tendo esse tipo de relacionamento, até por causa do livro que apareceu, foi fazer uma palestra lá na Rua Banibas, ali perto da Praça da Pan-Americana, né? Cara, e tinha um monte de gente lá. Tinha lá desde general, né? O general Uchoa passou lá, o Brandini também, enfim, conheci lá a Eleonora Mendonça, e aí ficamos lá, era uma galera, todo mundo, cada um contava suas experiências, né? Sobre isso, o Carlos Paz realmente foi um foco muito olhado, assim, o pessoal olhava e falava, será que é verdade que isso pode acontecer? Existia um livro referente a pessoas que davam testemunho fidedigno de tal ocorrência. E fomos até para o programa Inteligência também, lá do Flávio Pereira, na época, né? Vamos fazer aqui um parênteses, né? Que naquela época realmente era a época militar, né? Então não podíamos a gente se reunir por mais de 5 pessoas, né? Então tinha pessoas do SNI infiltrada, querendo saber se era foco comunista, do que se falava. Quando a gente falava sobre sociedades extraterrestres, mas são sociedades... que tipo de sociedade, né? São comunistas? São... Que tipo de coisas? Os caras sempre jogando para saber, né? E socialistas, né? A gente fala, são cooperativistas, ou seja, eles cooperam com o nosso crescimento, né? Mas a gente estava dentro de um foco também do SNI, sempre investigado, e aquela coisa toda dos anos 70, 80, né? Que foi realmente a repressão militar. Mesmo assim, essas entidades nos deram respaldo para as nossas experiências concretas, reais, tá? E que a gente, no meu caso, eu fui levando à frente pela veracidade e realidade a qual acontecia. Ou seja, quando íamos a práticas de campos, que foram posteriormente várias, eles sempre estavam presentes fisicamente, se manifestando de alguma maneira, com as naves ou de algum jeito, e eu vou contar sobre as experiências também que eu passei, que são muito interessantes, tá? Gente, foi uma época muito impressionante, muito legal, de descobertas, de aventuras, tá? E vamos agora tentar relatar mais os focos, né? A gente reuníamos nas nossas casas, aquelas coisas todas. Nesse programa Inteligência, o Carlos Paz abriu para vários grupos. Ele já começava a faculdade, que ele veio para fazer faculdade à USP, né, de psicologia, e lá na USP ele conseguiu lá também algumas pessoas que se interessaram e juntou o grupo nosso, Origem, com os amigos dele da USP. E a gente realmente, nesse programa Inteligência, depois de uma prática de campo, a qual a gente teve bastante experimento sólido, a gente resolveu abrir para novas pessoas dentro dos grupos, a gente está passando tudo aquilo que a gente havia vivido. Legal? Já vamos voltar a falar.